fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus, obrigado meus irmãos, a paz, glória a Deus, louvado, bendito, exaltado, seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus, meu irmão, que você veio. Hoje você vai receber no final essa folhinha, eu não sei se eu consigo fazer tudo que está aqui hoje, mas, no final, não esqueça de levar o resumo da mensagem. Serve para você orientar o grupo de estudo. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5. Estamos terminando as bem-aventuranças. A série Caminho para a Restauração. Não tem restauração sem mudança de caráter. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de hoje. Vou ler versículo 10 ao 12. Mateus 5, 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quem? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Obrigado, Senhor, que teu nome seja glorificado e exaltado. Esse é o momento da tua palavra. Lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma, Senhor amado. Agora, meu Pai, eu te peço, prepara o coração de cada um de nós, os ouvidos espirituais para receber a tua palavra, os olhos espirituais para enxergar a tua presença nesse lugar. Cuida de cada um e que toda ação maligna, toda inquietação, toda frieza, tudo que o inimigo possa tentar fazer aqui, que seja repreendido agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque hoje é o teu dia, Senhor. Celebramos esse dia, é um dia especial, esse é o dia que tu nos deste para te louvar e aprender de ti. Usa o pregador, sintoniza ele com teu Espírito Santo, dá clareza, Senhor, desenvoltura às palavras, Pai, e que não sejam palavras de homem, mas ungidas pelo teu Espírito, para que chegue ao profundo dos corações, para que haja restauração de vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tem que diminuir um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus continua, agora já terminando, as bem-aventuranças, mostrando o caminho da restauração. Ele, como sendo um modelo de um homem restaurado, começa a ensinar o que um cristão
precisa ser para ser totalmente restaurado e para ser feliz. Ele começou lá falando de 7 virtudes de caráter que cada um de nós deve buscar, deve perseguir. Bem-aventurado os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. E assim como ele começou aquelas 7 virtudes de caráter, ele agora termina as bem-aventuranças com o mesmo motivo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. De novo, ele está falando, assim como ele iniciou, ele está fechando as bem-aventuranças. Até aqui, ele falou de caráter, ele falou das 7 virtudes de caráter que cada cristão deve buscar para ser feliz. E agora aqui ele começa a falar algo que de novo vai impactar muita gente. Ele fala que os justos, ou seja, aqueles que são perseguidos por minha causa, não é? Por causa da justiça, não por causa dele. Ou seja, se querem a justiça, eles são os justos. Os justos serão perseguidos. Veja bem, uma pessoa como essa que ele descreveu aí, um pacificador, bem-aventurados pacificadores, porque vocês serão chamados filhos de Deus, não é isso? Um pacificador deveria ser celebrado nos dias que nós estamos vivendo. Mas Jesus está começando a acordar, a levantar e dizer assim, olha, peraí, não é bem assim como vocês estão esperando. O mundo não vai aplaudir vocês por vocês serem pacificadores. Na verdade, se preparem para ser perseguidos. Ele então começa a dizer, o fato de você ser justo não impede você de ser perseguido. E só para resolver, essa é a primeira lição. E a segunda lição que ele dá nesse versículo é o seguinte: o fato de você ser perseguido não impede você de ser feliz, de ser um bem-aventurado. Bem-aventurados são os perseguidos. Então, o fato de você ser perseguido não impede você de ser um bem-aventurado, mas que você seja perseguido por causa da justiça, que você não seja perseguido por fazer o mal, mas que você seja perseguido por tentar instaurar, implantar a justiça de Deus, o reino de Deus, os valores de Deus nesse mundo. Então essas são as 2 grandes lições que Deus nos coloca aqui, e nós vamos tentar entender essas 2. Vamos repetir juntos? O fato de ser justo não impede que eu seja perseguido. O fato de eu ser perseguido não impede que eu seja feliz, que eu seja um bem-aventurado. Então, se der tempo hoje, nós vamos entender por que nós somos perseguidos, e nós vamos entender como ser feliz no meio da tribulação. Até que o ambiente externo, até que está muito atribulado, a gente precisa entender como ser feliz durante uma tribulação, durante a perseguição, e como experimentar essa bem-aventurança de felicidade, quando você, na verdade, está passando por momentos difíceis. Vamos juntos? Quem está conosco, dá glória a Deus. Amém. A primeira coisa que assim, Jesus falou isso e a vida dele foi isso. Ele é o exemplo, o modelo de caráter, ele tinha as 7 virtudes, ele veio fazer o bem, ele veio salvar o mundo, ele não veio matar, assassinar, nem roubar, nem destruir, pelo contrário, ele veio restaurar as pessoas, salvar as pessoas, mas mesmo assim, ele foi perseguido. Ele foi perseguido quando curou pessoas no sábado, lembra disso? Em Marcos 2, se você pegar, eu não vou abrir aqui porque estou tentando remir o tempo, em Marcos 2, só no capítulo de Marcos 2, você vai ver 3 ou 4 vezes Jesus fazendo o bem e as pessoas se levantando contra ele. Os fariseus perguntaram, que isso, você se senta com os pecadores, come com eles, tem refeição com eles? E ele responde, eu não vim para os sãos, eu vim para os
pecadores, os doentes, eu não vim para os pecadores. Em nome de Jesus, quer dizer, veja, a forma de pensar do reino é diferente da forma de pensar desse mundo. Jesus encarou essa oposição e encarou essa oposição até o nível extremo. Ao nível extremo da morte. Barrabás ou Jesus? O mundo escolheu Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Os religiosos escolheram Barrabás. Portanto, se eu sou o mestre de vocês, e vocês são meus discípulos, se o mestre é perseguido, vocês devem esperar ser perseguidos também. João 17, versículo 20, diz isso. Eu não vou abrir, Deus não está querendo que eu abra nada até agora. Mas você vê, ele falou isso para eles: olha, eu fui perseguido por esse mundo, e vocês também serão perseguidos nesse mundo, porque vocês não são desse mundo, vocês estão nesse mundo. Eu pedi ao Pai para não levar vocês agora, para que vocês permaneçam nesse mundo e que Ele proteja vocês, livrem vocês do mal nesse mundo. Mas a sua mente agora é mente de Cristo, não é mais a mente desse mundo. Existe nesse mundo um sistema governado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. Existe convivendo aqui na terra, ao mesmo tempo, dois reinos opostos: o reino desse mundo e o reino dos céus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois reinos são totalmente opostos. Satanás veio para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida eterna e vida abundante. Logo, essas duas coisas não se encontram, e essa inimizade, essa oposição e essa guerra vem desde lá de Gênesis 3,15, quando eles caíram. E aí, quando Adão caiu, Eva caiu, e Deus fala que o descendente da serpente iria ter inimizade com o descendente da mulher, Jesus Cristo, o descendente da mulher. Ou seja, descendente de Jesus Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estaria em inimizade constante com os filhos de Satanás, com o reino de Satanás. Mas a igreja dessa guerra, diz a palavra do Senhor, que a igreja há de prevalecer contra os portais do inferno. Aleluia. O resultado dessa luta eu já sei. Quando o juiz vier lá e bota um do lado de cá e o outro do lado de cá, quem é o vencedor? Não precisa nem chegar lá, porque ele já vai levantando logo a mão da igreja: vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Mas se preparem. Não fiquem surpreendidos quando as coisas desse mundo começarem a atrapalhar vocês, começarem a se opor contra vocês. Vocês são do Senhor, vocês, mesmo que sejam restaurados, ao levar a paz que já está em vocês, a pessoa de Cristo é a paz, ao levar o Evangelho, vocês vão enfrentar oposição a cada dia nesse mundo. Oposição em todas as áreas. Oposição até em casa. Jesus, o pacificador, deixou um versículo que muita gente confunde. Esse o Senhor está dizendo que é para abrir. Mateus 10. Porque muitas vezes você não entende isso aqui. Você enfrenta oposição até mesmo na tua casa. Marcelo tem lugar aqui na frente. Você enfrenta oposição até na casa, quer ver? 10:34, as dificuldades. Não penseis que vim trazer, 10:34, Mateus 10:34. Eu falei o quê? Isso mesmo. Então, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mais espada. Mas tu não és o pacificador? Sim. O fato dele ser pacificador, ele não vai trazer
paz à terra, em todos os sentidos, porque aqui na terra há uma guerra contra ele. Ok? E mais ainda, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está falando? Olha, vocês vão ter oposição até dentro de casa. Por quê? Porque quando um filho se converte, é o primeiro a se converter dentro de uma família, tadinho desse filho. Ele vai ser ridicularizado, ele vai pegar a Bíblia, vai tentar chegar aqui aos domingos, aos sábados, o pai vai ficar preocupado com ele, vai dizer, meu filho, estou preocupado, você está ficando maluco, ao invés de pegar as gatinhas aí na rua, ao invés de ir para uma balada, se divertir, pegar um negocinho aí, tu está indo para a igreja, tu está ficando doido. É ou não é? Pior não é nem o filho, o pior é um dos cônjuges quando entra, né? Ninguém entra, um cônjuge se converte, minha irmã, meu irmão, aí o cônjuge começa a vir à igreja no domingo, parece que aí acende uma fogueira dentro da tua casa, porque quando você vem, você é abençoado, quando você volta para dentro de casa, você ouve exatamente aquilo que você não quer ouvir. Quem já passou por isso aí, levanta a sua mão. Glória a Deus, mais de 10 passaram por essa experiência. É uma verdadeira guerra, é oposição, porque o Espírito do Senhor está entrando sobre aquela casa, o inimigo quer impedir de todas as formas, ele está começando a notar que ele vai perder, porque se você que está sendo perseguido dentro do teu lar, se você perseverar, se você crer, está escrito, se você crer, salva, o Senhor vai salvar tu e a tua casa. Ele sabe que está perdendo espaço naquela casa e ele começa a criar tumulto, ele quer impedir de você vir à igreja, e ali, meu irmão, você tem que ter coragem, e ali, meu irmão, você tem que perseverar. Se você ficar firme, a vitória virá e a tua casa será convertida para a glória do Senhor, os milagres virão, aleluia, dá glória a Deus. Esse teu marido difícil, essa tua mulher difícil, um dia vai cair por terra. Ele é difícil diante da tua força, mas ele não é difícil diante de Deus. A força de Deus é maior, apenas não atrapalha o que Deus quer fazer com ele. Cala a tua boca, não fica para ele não. Você vai ser o vencedor, porque a paz do Senhor está sobre você. Não é porque você vai sair, não entre em dissensões desnecessárias, não entre em discussões desnecessárias. Saiba que o Deus da paz está contigo. Entrei na casa, Senhor, Tu és a minha paz. Não vou entrar nessa. Beato, fanático, beato de Deus. Fanático de Deus. A tua mulher um dia, ou o teu marido um dia vai dizer assim, cara, esse cara está diferente, ou essa mulher está diferente, essa mulher falava pra caramba, agora já não fala nem quando eu provoco. Alguma outra coisa está acontecendo nesse lugar, eu vou lá ver o que estão fazendo com ela. Aí ele se ferrou, porque o dia que ele vier aqui, ele vai ver o que vai acontecer com ele, ou não é, irmão? Deus vai tocar na vida dele. Aleluia. Veja, então, Jesus está falando, se preparem. Não é tão fácil assim. Deus está com vocês são pacificadores, vão ter que enfrentar a oposição, porque existem dois reinos desse mundo, e vocês pertencem ao reino de Deus. 2 Timóteo 3, diz, só para fechar esse primeiro ponto, que o fato de você ser justo não impede você ser perseguido. Mais ainda, Paulo exagera para Timóteo. Exagera não, confirma. Ora, 3:12. Vocês podem ler alto, por favor? Ora, todos quantos
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cristo foi, você não é maior que o seu mestre, você também vai ser perseguido. Amém? Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Enganando, passando o outro para trás. E pior, sendo enganado, que às vezes até está achando que está tudo bem e não está nada bem com a sua vida. Escolham seguir aquilo que vem da justiça do Senhor. E repita mais uma vez a lição 1 que o Senhor nos colocou. O fato de ser justo não impede você de ser perseguido. 2. Os justos são bem-aventurados. Os justos, ainda que perseguidos, são felizes e bem-aventurados. Isso que Jesus falou e que Pedro confirmou. 3,14. Pedro, 1 de Pedro, 3,14. Vamos nessa? Mas ainda que venhais a sofrer. Por quê? As mesmas palavras de Jesus. Por causa da justiça, o que vai acontecer com vocês? Bem-aventurados sois. E Pedro falou isso porque ele viveu isso. Venha comigo um exemplo daquilo que ele viveu em Atos 5. Essa é a lição 2. Atos 5. Venha ao versículo 17. Pedro está cheio do Espírito Santo, que ele já foi lá em Pentecostes, aconteceu no capítulo 2. Uma maravilha acontecendo. Ele já foi chamado diante do Sinédrio. Ele já passou pelo Sinédrio, ficou firme. Ananias e Safira mentiram e morreram, e agora no versículo 12 está falando como os apóstolos estão fazendo milagres e mais milagres, é o contexto da igreja do Senhor crescendo, a igreja do Senhor sendo implantada, e aí no 17 começa a oposição contra o amado. 2 pessoas de pé, quem tiver lugar, já foi pegar a cadeira. 17, levantando-se porém o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de quê? Fica preparado, tá? Não deixa o seu irmão ouvir. Não deixa. Mas até dentro da casa de Deus, até tempo, porque ele aqui está sendo perseguido pelos religiosos. Por causa de quê? Diz aí. Por causa de inveja. Repete comigo essa oração. Senhor, não deixa que a inveja entre no meu coração. Nosso ser humano tem um problema grave. Ele fica sempre se comparando, é ou não é? Ele sempre se comparando com os outros. Imagina a gente pequenininho, se quiser começar a se comparar com as igrejas grandes que tem aqui. Você vai querer, vai ficar com inveja, vai querer fazer tudo o que elas fazem. Não é o teu chamado, amado do Senhor. Cada um tem um chamado. Não me inveja, não inveja o teu irmão, cada um tem o seu dom. Cada um coopera num corpo, para que o corpo junto possa caminhar. Sabe quem planejou tudo isso? Não foi você, não fui eu. Quem planejou tudo isso foi o Espírito do Senhor, que divide os dons como lhe comprais. E o corpo deve funcionar assim, cooperando, não com inveja, mas o meu amado aqui, ele estava fazendo a obra do Senhor nesse mundo e sofreu oposição, agora não da casa, agora da própria religiosa, da própria, entre aspas, chamado povo de Deus. 18, prenderam os apóstolos e recolheram a prisão pública, mas de noite, olha que o perseguido caiu na prisão. Ainda que você seja justo, nada impede que você entre numa prisão. Mas de noite,
um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pode dar um glória a Deus por isso? Toda vez que você estiver prisioneiro por causa da palavra de Deus, por tentar fazer as coisas certas do Senhor, saiba que, se necessário for, no momento certo, um anjo vai abrir a porta dessa prisão. É do Senhor. O Senhor não desampara os seus. 2 Coríntios 8 ou 9 diz assim: perseguidos sim, mas porém não desamparados. O justo é perseguido sim, mas jamais é desamparado, porque ele serve a um Deus fiel. Jesus Cristo falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Na prisão, fora da prisão, no mar, no ar, onde você estiver, eu estou contigo. Nossa, até o... Glória a Deus, até o óculos talvez não esteja, mas o Senhor está. Aleluia. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque às vezes o crente, influenciado por líderes que certamente estão trazendo a ira de Deus, mas que não me cabe apontar nem julgar, acabam exagerando demais no evangelho do triunfalismo. E o crente pensa que nesse mundo não vai sofrer. Há momentos de dor, há momentos de sofrimento, há momentos de perseguição. Nem por isso você deixou de ser crente. Nem por isso você foi abandonado. Paulo disse, 2 Coríntios 4, 8 a 9, perseguidos sim, porém jamais desamparados. Abatidos sim, porém jamais destruídos. Porque o inimigo veio para te destruir. Veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para que você tenha vida eterna. Ele não vai deixar que o inimigo te derrote totalmente. Aleluias. Aonde houver ainda o sopro de vida na tua vida, do teu lado, lá está um anjo do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Ainda na prisão ou fora da prisão, na igreja, fora da igreja, quando falta gasolina, quando não falta gasolina, quando falta comida, quando não falta comida, lá está o Senhor ao teu lado. Lá está o anjo do Senhor ao teu lado. Às vezes ele vai abrir a prisão, às vezes ele vai mandar alguém para abrir a prisão, às vezes ele vai dizer: fica mais um pouco na prisão. Esse não é o evangelho que você quer. Esse não é o evangelho que eu quero. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que pegar um evangelho que não seja verdade, ainda que seja, Gálatas 6, ainda que um anjo desça na tua frente e pregue um evangelho que não é a verdade, ainda que, disse Paulo, e eu digo, nós mesmos preguemos um evangelho que não seja a verdade, venha comigo. Gálatas, você precisa decorar isso. 6:1. Não, acho que é 1. Chegaremos lá, peraí, deixa eu chegar lá, eu digo. Não é não, né, amor? Deus nos deu, era Gálatas 6:1, amor? Não é Gálatas 6:1. É Gálatas 1:6. É o contrário. Veja Paulo falando com os Gálatas. Eles estavam começando a se desviar da graça de Deus. Disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho. O evangelho é só bênção, não é verdade.
Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja, olha como é grave o que nós, líderes, pregadores, líderes que influenciam e levam o evangelho, olha a responsabilidade que você tem. É melhor ser um justo perseguido do que alguém que prega o evangelho se torna um evangelho que não é do Senhor e se torna anátema. É melhor pregar o evangelho que não dá ibope e até ser perseguido e até não ser popular, do que pregar um evangelho que chama alegria, que chama o sucesso, que fala aquilo que o pessoal quer ouvir e se tornar amaldiçoado. A ira do Senhor, parte daquilo que o Brasil está vivendo, não pense que é só do governante, é da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que perdeu a rota, que valoriza mais o bem-estar material do que o caráter e o relacionamento com Deus. Saíram da rota. E 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. E se o evangelho que não é verdadeiro domina a igreja de uma nação, se os pregadores são anátema, o que esperar de toda a nação? Se você quer uma mudança, peça perdão, tudo que a pastora falou, perfeito. Eu só adiciono isso. Peça perdão pela igreja, pelos líderes como eu, que às vezes saímos um pouco da verdade de Deus para agradar os homens, para encher nossas igrejas, para pagar as nossas contas, para construir os nossos templos. Que o Senhor nos livre disso. Eu prefiro, e você deve, o justo deve perceber, prefiro me manter justo pela causa do Senhor Jesus Cristo, e perseguido, e confrontado, e desvalorizado, do que ser popular e amaldiçoado. Então Pedro, voltamos a Pedro, só foi só parênteses, talvez o parênteses seja mais importante que a pregação, mas Deus me mandou pregar sobre isso aqui. Então Pedro está lá, ele perseguido, ele é um homem de Deus. Não espere que ele vai ser só bênção, só milagres. O poder estava sobre ele. Espera aí, o poder estava sobre Pedro? Claro. E por que Pedro foi preso? Meu irmão, se prepara, é isso aí mesmo que vai acontecer de vez em quando. Não vai acontecer, mas ainda que seja preso, você vai ter o teu anjo lá. E aí ele foi preso, e ele foi solto, e aí chamaram Pedro e disseram assim, olha aqui, se você, estamos pensando em soltar você, mas se você continuar pregando esse Jesus Cristo aí, nós vamos prender você de novo. Pedro ouviu e com todo respeito falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não está aqui fazendo média com os homens. Ele prefere ser perseguido do que ser anátema. Amém? E aí ele continua. E aí ele vem. Aí chega um cara chamado... E veio o 33, que maravilha.
Eles, porém, eles quem? Os religiosos, o povo de Deus, ouvindo se enfureceram e queriam o quê? Chega lá, meu irmão, 5:33, Atos 5:33. Só para você ter uma ideia como nós religiosos somos bons, olha só. Eles, porém, ouvindo se enfureceram, queriam o quê? Vocês não querem, vocês são bons, não querem nem dizer o que ele queria fazer. Por favor, falem bem alto. Eles, porém, ouvindo se enfureceram e queriam o quê? Matá-lo. Queriam matar Pedro. Aí chegou um cara que é sábio, Gamaliel, chamou todo mundo e disse, ó, se vocês matar ele, ele vai se tornar um mártir. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. Ou Pedro vem de Deus ou não vem de Deus. Se não vem de Deus, daqui a pouco a situação vai passar. Agora, se vem de Deus, vocês vão se colocar contra Deus? Livra eles. Solta eles, vão ver o que vai acontecer. Mas antes de soltar, eles deram umas açoitadazinhas para botar ele devagarzinho. Aí Pedro sai todo machucado. Versículo 41, todos lendo juntos. 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, fazendo o quê? Regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Exatamente o que Jesus previu em Mateus 5:11. Se começarem a perseguir vocês por causa do meu nome, vocês devem se regozijar, porque há um galardão ainda maior esperando vocês. E Pedro... Ninguém está achando? Atos 5. Estou correndo, né, irmão? Eu voltei para o Pedro, né? É o Pedro que está em Atos, não é o Pedro da carta dele, não. Ele está em Atos lá preso, o cara lá foi e soltou ele. Chegaram para ele e perguntaram, daqui a pouco eu vou na carta, mas agora não. Minha irmã, obrigado por ter coragem de levantar a mão e falar isso, amém. Os religiosos presentes não vão querer te matar, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, 40, chamando os apóstolos, todos chegamos agora? Ó, no 33, os fariseus querem matar ele, porque estão pregando Jesus Cristo, dizendo, vocês mataram Jesus. Agora, 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, todo mundo junto, glória a Deus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, se alegrando, exultando. Por quê? Porque ganharam um apartamento novo? Porque ganharam um emprego novo? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Jesus. Pedro foi perseguido por religiosos. Pedro foi preso e solto 2 vezes. Pedro foi um justo que se alegra mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido. Como é que ele se alegra? Exultar, se alegrar é algo que Paulo diz assim para a gente, em tudo dá graças. Quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, quando eu lembro, eu digo, bom, Paulo falou que tudo dá graça, eu dou graças ao Senhor por isso. Uma coisa é você falar, eu dou graças. Outra coisa é você se alegrar profundamente a ponto de exultar que estão te perseguindo. Como é que essa bem-aventurança surge? Como é que saímos de um problema bem difícil e nos tornamos felizes? Será que Pedro era masoquista? Certamente que não, porque Jesus avisou que isso ia acontecer. E se você pegar, você vai ver Estevão, você vai ver Paulo, você vai ver os discípulos do Senhor passando por momentos difíceis e se alegrando. Paulo no cárcere,
louvando e exaltando a Deus, junto com Silas. E o anjo foi lá e abriu. Tem algo que o povo de Deus precisa perceber. Eu e você precisamos entender, aprender nas Escrituras a respeito desse sofrimento e dessa bem-aventurança. Porque a perseguição dos justos não leva à destruição. A perseguição dos justos leva à bem-aventurança, leva à alegria. A questão é como. Vamos tentar começar hoje, se der, termina. Como? Primeiro, ele não era masoquista. Era o poder sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que fazem a obra do Senhor. Amém? 1 Coríntios 4, 9, não precisa abrir, eu já falei. Perseguidos, porém, não desamparados. Salmo 46. É o poder de Deus sobre a vida desses justos, que faz a diferença. Essa é só a parte da explicação. Onde é que entraram os salmos aqui? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, onde? Nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que o petróleo pare no seio dos mares, ainda que não haja água, que não haja comida, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio da sua igreja, Deus está com o justo que está sendo perseguido, Deus está, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso, aleluia! Primeiro lugar, Deus protege, Deus está conosco, e quanto maior a perseguição, mais abundante é essa presença, quanto maior a presença, essa perseguição, mais real é a presença de Deus na vida desse justo. Aleluia. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Ele vai me sustentar, Ele vai te sustentar, nesse momento de dor, de sofrimento, Ele é o que te sustenta, Ele está conosco, o socorro virá dEle. No Salmo 34, aparta-te do mal, 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, seja um pacificador, e empenha-se para alcançá-la, seja justo, os olhos do Senhor, leia comigo, isso é tão lindo, os olhos do Senhor, e os seus ouvidos, só. Ele fala assim, eu estou olhando para ele, ele usa um verbo mais forte. Os olhos do Senhor repousam. Não tiram os olhos um instante sequer dos justos. E os ouvidos abertos para ouvir o que o justo vai dizer. Se ele murmurar, perdeu a chance. Se ele clamar, vamos ver, se ele clamar, o que vai acontecer? 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de quantas tribulações? Todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, daqui a pouco vou usar isso.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor todas o livra. Aleluias. Quem já passou por uma tribulação e venceu, dá um glória a Deus. Quem já passou por uma tribulação e viu a mão poderosa e sobrenatural de Deus na sua vida, dá um glória a Deus. Você não se exultou e se alegrou nesse momento? Então a primeira parte começou a ser explicada. Deus não me abandona, Deus está comigo, passei no meio da perseguição, clamei para Ele, Ele ouviu, as portas se abriram, o sobrenatural aconteceu, a Maria saiu do CTI, veio para cá, o meu coração se exultou, se alegrou, Deus é maravilhoso, Deus fiel. Quando Deus opera de forma maravilhosa e nos retira da tribulação, ao ver o poder dele sobre a sua vida, você se alegra. Está quase lá. Porque o problema não é depois que ele faz. O problema é estar alegre durante a tribulação. Eu ainda estou na prisão. E o Senhor está dizendo que o perseguido é bem-aventurado. Paulo estava na prisão e estava louvando. A pergunta então agora é, e o durante? Que o justo vê o livramento do poder, o poder de Deus em ação, se alegra, não tenho dúvida. Você vai ver o poder de Deus na sua vida, e essa luta que você está tendo vai passar, glória a Deus. Vai passar, agora o problema é ir durante. E durante a tribulação, pastor? Como é que você ainda... Será que ainda te fica alegre? A palavra de Deus diz sim. E vamos tentar entender por quê e como. No momento da perseguição, primeiro, no momento da perseguição e dor, a presença de Deus é abundante e real. Você já viu isso na sua vida. Primeira teoria bíblica, depois para a gente ver como aplicar. Deus tem os olhos repousando sobre os seus justos, protege eles que estão fazendo a sua própria causa, a sua vontade, protege totalmente eles, e a presença de Deus se faz até sentir de tão real que ela é. A palavra de Deus diz em Salmo 16:11, que na presença de Deus há plenitude de alegria. E em Neemias 8 diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, do ponto de vista teórico, eu já entendi. Por que eu resisto à tribulação? Porque durante a tribulação, a presença de Deus é real. E como a presença de Deus, na presença de Deus eu tenho alegria, eu desfruto dessa alegria, e a alegria do Senhor a minha força é, e eu continuo mais um dia, mais outro dia, até que finalmente a tribulação passe. Essa é a teoria. Essa é a teoria. Bom, obrigado. É coreografia essa? Não, é outra coisa. Como é? Sonoplasta, como é que é? Sonoplasta. Obrigado, sonoplastia. Agora, a questão é, meu amigo, Deus fala isso, mas eu não sinto essa alegria. Deus fala isso e eu não sinto essa presença. Agora vamos entender o como. Como passar da teoria, como ser um bem-aventurado. Primeira de Pedro, agora sim. Primeira de Pedro. Esse cara sabe das coisas. Pedro vai começar a me mostrar por que eu sou bem-aventurado. Versículo 4:12. Meu Jesus, como eu queria que desse tempo. 4:12. Amados. Você já viu de onde vem o amados? Pedro falava sempre amados.
Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Em outras palavras, não estranheis a oposição, a perseguição ou a tribulação. Jesus já tinha me explicado isso. Destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Oh, meu Deus! Está acontecendo isso. Isso que Pedro está falando. Calma. E olha, que Pedro está falando aqui com a igreja que está passando por uma baita de uma perseguição. Pessoas estão aqui sendo encarceradas e muitas delas até morrendo, assassinadas. E ele vem, pega e diz assim, não estranhe isso não. Jesus já falou que ia ser assim. Não estranhe isso não. Pelo contrário, 13. E agora que ele me pegou. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Paulo está dizendo assim, olha, Cristo avisou que os justos seriam perseguidos. Vem cá, quem quer ser herdeiro de Cristo aqui? Co-herdeiro com Cristo aqui? Quem é filho do Pai aqui? Ok, se você é herdeiro, você recebe tudo que vem do Pai, a bênção, mas você também recebe o sofrimento. Há um período de sofrimento. Você vai sofrer com Cristo e vai ser glorificado com Cristo. Por isso se alegra, porque o reino dos céus é teu. Bem-aventurados, perseguidos por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, sobre o seu futuro, você já está totalmente garantido e se alegra pelo teu futuro. Epa, tá bom, Pedro, e o presente? Ele vai falar do presente agora. Mais sonoplastia não, né, irmão? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha aí, bem-aventurados sois. Por quê? Por quê? Por quê, Pedro? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vou continuar, depois eu volto aqui. O 15 diz, por favor, não sofra nenhum de vós como assassino, ladrão e seus erros. 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome. 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E Apocalipse diz que eles ainda vão receber a coroa da vida. Amém? O futuro eu já entendi, o presente, como é que eu posso ser bem-aventurado no presente sofrendo, pastor? Sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. Ele está falando de uma intensidade maior do Espírito da glória, do Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu sei que o Espírito do Senhor habita dentro de cada um de nós. Vós sois o quê? Templo do Espírito Santo. Mas aqui ele está falando sobre. Ou seja, há uma intensidade maior, há um objetivo maior, há uma unção maior, há algo maior que Deus está querendo fazer com esses caras, está ungindo eles, está protegendo eles, está envolvendo eles. Para fazer algo. Há uma porção do Espírito que vem sobre aqueles que estão fazendo a vontade de Deus no meio da tribulação. Pedro disse, você é bem-aventurado agora, aqui, presente, porque o Espírito Santo repousa sobre você. Está faltando mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa, Paulo complementa. 2 Coríntios. Eu vou começar do 9, a gente já sabe que Paulo tinha um espinho na carne, que era algo que fazia ele sofrer. E ele chegou, pediu 3 vezes a Deus, e Deus não respondeu, e depois quando respondeu falou, Paulinho, quietinho aí que eu não vou tirar esse sofrimento de você agora não. A minha graça, eu já ouvi isso tantas vezes com irmãos, quando você ouvir, a minha graça te basta,
Deus está falando o seguinte para você: se aquieta, o sofrimento ainda vai durar, mas eu tenho um plano maravilhoso para esse sofrimento na tua vida. E é isso que ele está falando aqui com Paulo. Então ele disse: a minha graça te basta. Por quê? Por quê? Fala bem alto, deixa isso entrar no teu coração. Por quê? De novo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu isso. Deus falou que eu ia continuar sofrendo, porque quando eu sofro, eu sou fraco. E quando eu sou fraco, o poder dele se aperfeiçoa sobre a minha vida. O poder dele em mim. Por isso que é que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quer saber de uma coisa? Em vez de ficar murmurando por causa dessa tribulação que eu estou passando agora, eu vou cooperar com Deus, porque Ele tem um plano maravilhoso na minha vida, e Ele quer que o Espírito dele, está aí, o Espírito de Cristo, pode ler aí, repouse sobre mim. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. Metade do versículo 9. Para quê? Para que sobre mim repouse o Espírito, o poder de Cristo. Por isso é que eu sinto até prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, estou quase lá. Por favor, atenção agora, desliga a sonoplastia. Entende o jogo da vida agora. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele vem com fúria sobre você. Ele vem para te levar ao sofrimento. Ele te leva ao sofrimento, ele quer te enfraquecer para destruir. Satanás te ataca, te deixa fraco e quer te destruir. Por outro lado, Deus quer usar a tua fraqueza para te fortalecer. Porque Ele sabe que o poder dele só pode ser aperfeiçoado em você quando você está fraco, quando o teu coração está quebrantado, porque o teu eu muitas vezes é grande demais e não chega nele. Por isso o salmista 34 disse: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, quebrado, estão sofrendo. Então, de um lado, Satanás está querendo fazer com que eu sofra para que eu seja abatido e destruído. Deus, que é o Deus que transforma o mal em bem, Ele transforma a minha fraqueza em poder. Aleluia. Ele quer transformar a fraqueza em poder. Satanás quer te destruir, Deus quer te restaurar. O que vai acontecer? Você é o fiel da balança. Satanás ou Deus? Quem vai vencer? Você é o fiel da balança. Estou de olhos em repouso sobre os justos. Estou de ouvidos abertos, esperando ouvir o que eles vão falar e clamar. Ou você vai reagir de forma a colaborar com Satanás, ou a colaborar com Deus. Se você, na sua reação, no momento da tribulação, colaborar com Deus, em vez de você ser destruído, o poder vai se aperfeiçoar na fraqueza e o Espírito Santo de Deus vai repousar sobre você. E quando o Espírito Santo de Deus repousa sobre você, os milagres acontecem. Deus quer que a sua vida seja um milagre. Deus quer que você seja instrumento dele, de vida, de poder, para impactar vidas, mesmo quando a situação está complicada. Amado Senhor, por que nós não temos ficado alegres? Porque na primeira cacetadinha que a gente leva,
Eu acho que Deus me abandonou. Que Deus é esse que me deu? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Meu Deus do céu. Às vezes você fez mesmo, aí vai se cuidar com o Senhor, aí vai pedir perdão. Mas às vezes você não está fazendo nada de errado, cara. Entende esse momento. Entende que Deus está querendo fazer algo maior na vida, da tua vida. Toda vez que Deus me leva para um lugar maior no meu ministério, antes eu tenho uma grande provação, uma grande luta. A maneira com que eu reajo a esse momento de luta e perseguição vai definir o meu destino. Se eu vou ficar mais abatido nessa tribulação, ou se eu vou sair fortalecido com o poder do Senhor, o Espírito da glória sobre a minha vida. Portanto, deixe-me falar uma coisa, eu estou que nem Jesus hoje, não é que eu queira que você passe por perseguição, não é que você tenha que passar por perseguição para ser feliz, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, o mundo está aí contra você, tem tribulação, você vai passar, agora não fica muito chateado não, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também, basta que você creia que Deus está contigo e comece a cooperar com Deus. Em vez de murmurar, faça que nem Paulo falou. Ele foi demais, né? Eu sinto prazer nas fraquezas. Porque eu sei que tem uma coisa maior me esperando ali na frente. Porque Deus está no comando da minha vida. A única vez que você pode ficar chateado é quando você erra, quando você está sendo escravo do pecado, mas mesmo assim, vai diante de Deus em misericórdia pedindo perdão. Agora, se esse não é o caso, se a porta abriu e entrou alguma coisa muito ruim na tua casa, na tua vida, e você é fiel, amado, aplique esse versículo na tua vida. Deus quer aperfeiçoar o poder dele na tua vida, amém? Então, a questão básica é, quando eu estou sendo perseguido, está doendo, eu me sinto desamparado. É humano. Eu me sinto mal. As emoções são afetadas. O que Jesus está falando é, não ande pelos seus sentimentos. Nesse momento, confie que Deus está do seu lado. Abra o teu coração para mim. Não se sinta desamparado, porque você não está desamparado. Declara a verdade de que eu estou ao seu lado, para que você vença essas emoções, para que você enxergue, reconheça a minha presença na tua vida nesse momento. Ou você sente, se ressente, ou você diz, não, a palavra de Deus diz que Ele está ao meu lado agora. E você abre o teu coração, e você chega na presença de Deus. Ele quer que você reconheça que nessa luta que você tem hoje, Deus está contigo. Ele quer que você limpa teu coração, tire a murmuração, tire assim, o ressentimento que você possa ter com as pessoas que te fizeram isso, ou até com o próprio Deus que deixou isso acontecer na tua vida. Ele quer que você limpe isso, se aproxime dele, busque a presença dele, desfrute a presença dele, porque ele quer aperfeiçoar o poder dele na tua vida. Ele quer que você entre na presença dele no meio da tribulação. Porque Jesus falou, no mundo, tribulação, em mim, paz. O teu coração vai dizer, você está se aproximando de quem nesse momento? De mim ou do mundo? Se você continuar no mundo, você tem cada vez mais pressão, cada vez mais tribulação. Se você acordar, crer em mim e me buscar, você vai receber a paz. O meu Espírito vai repousar sobre ti. Você vai entrar num lugar de descanso. Lá fora
tudo complicado. Mas ao procurar a presença de Deus, num momento difícil, não se distancie de Deus. Se aproxime de Deus. Vença os seus sentimentos. Tenha certeza do amor dele. E entra no refúgio. Eu sou o seu refúgio presente no dia da tribulação. Venha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meu filho, a doença está difícil, o momento é de perseguição. Meu filho, não se desespere, você precisa ser renovado. Entra na minha presença. Entra nesse lugar de descanso, nesse lugar de paz. Porque é nesse lugar que eu quero conversar contigo. Nesse lugar de silêncio. Nesse lugar onde o mundo não te pode impactar tanto. Nesse lugar onde eu posso trabalhar no teu coração. Onde eu posso trabalhar na tua mente. Onde eu posso aperfeiçoar o meu poder sobre a tua vida. Onde eu posso trazer a paz que excede todo o entendimento. O lugar onde você vai ouvir o sussurro da minha voz. O sussurro dizendo: meu filho, eu estou contigo. Não temas, não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Fica firme, nada vai te acontecer sem a minha permissão. Eu te amo, tu és o meu justo, e o justo é um bem-aventurado. Os meus olhos repousam sobre ti, os meus ouvidos estão querendo te ouvir. Aleluia. Não deixe que no momento de dor o inimigo consiga roubar a tua fé. Alabaxai. Fecha seus olhos. Muitos aqui hoje, passando por lutas, grandes lutas, luta na família, luta no trabalho, luta na igreja, luta financeira, alguns com problema de, como Maria falou, de enfermidade grave. O Senhor hoje quer te trazer para perto dele, o Senhor hoje quer aperfeiçoar o poder dele na tua fraqueza. Mas eu pergunto a você, você tem sido justo? Você tem procurado fazer o bem nesse momento? Você tem sofrido fazendo bem? Você já se tornou justo em Cristo Jesus? Tem compromisso com Jesus? É um pacificador de Jesus? Meu irmão, se você está nessa luta e reconhece que não tem agido como Deus gostaria, hoje é dia de arrependimento. Porque a bem-aventurança é para os justos, aqueles que buscam a justiça de Deus. Se por algum motivo você tem pisado na bola, todos de olhos fechados, reconhece diante de Deus, porque Ele não quer te punir, Ele espera o teu arrependimento. Levante um dos seus braços, reconhecendo que não tem sido justo no meio da tribulação. Aleluias.
E diga ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, me dá forças para mudar o meu procedimento, para mudar a minha atitude, para ser aquele que sofre, mas sofre fazendo bem. Porque o sofrimento que gera bem-aventurança é o sofrimento dos justos. Diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me justifica. Alabaraias. Agora, todos aqui, depois dessa oração, podem se considerar justos. Agora analisa a luta que você está vivendo, o teu comportamento. Tu tem andado mais pelo que sente ou pelo que crê? Você tem sido mais dominado pelas emoções, pelas notícias do dia a dia ou pelo que você crê? Você tem se aproximado de Deus ou se afastado de Deus? Você tem se sentido desamparado, sem esperança e abatido? Deus está aqui para dizer: eu estou contigo, eu quero te levantar, eu quero te restaurar, eu quero que o meu Espírito repouse sobre a tua vida. Mas eu te chamei não para andar pelo que você sente, eu te chamei para andar pelo que você crê, pela minha palavra, que eu sou socorro presente no dia da tribulação, que eu estarei sempre contigo, que os meus olhos estão repousando sobre ti. Reconheça agora, se conscientize agora, que Deus está aqui. Conscientize agora da presença do nosso Deus. Ele não te quer mal, Ele te quer bem. Não deixe a dor agora roubar a tua fé. Não deixe os sentimentos e os ressentimentos e a revolta fechar o teu coração. Hoje Ele te chama para se aproximar dEle. Ele diz: eu te amo. Alabaraçaradade, eu quero te socorrer. O convite de Deus agora é entrar na presença dEle. Você pode entrar no trono de graça pela fé e pelo sangue de Jesus. Vai entrando agora, feche os olhos. Imagina você se aproximando desse Deus maravilhoso. Aleluia. E agora é a hora de tirar a máscara. Você já está diante dele. A dor está aí, o sentimento está aí. Não negue. Comece a falar com Deus. Comece a rasgar o coração. Comece a colocar para fora tudo que você sente. Senhor, a luta está grande demais. Senhor, está difícil. Senhor, às vezes eu quero desistir. Senhor, eu não aguento mais. Mas hoje eu ouvi a tua palavra. Hoje eu aprendi que devo confiar em ti. Hoje eu aprendi que nessa minha fraqueza é que teu poder vai se aperfeiçoar na minha vida. Hoje eu me lembrei que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente no dia da tribulação. Hoje eu me lembrei que a tua presença é real, porque tu estás perto, aquele que tem o coração quebrantado. E essa perseguição está quebrantando a minha alma, está quebrantando o meu coração. Eis-me aqui. Toca-me, Senhor. Recebe-me, Senhor. Aproveite agora esse momento. É você e Deus. Você entrou na presença, agora é hora de desfrutar da presença de Deus. Deixa a tua alma se aquietar nesse encontro com Deus.
Há um lugar de descanso. Há um lugar de silêncio. Há um lugar onde Deus renova as tuas forças. Não desperdice esse momento, não se deixe distrair. Esse é o dia que Ele nos deu para renovar nossas forças. Porque o mundo da fora está muito agitado. Seja abraçado pelo teu Deus. Deus maravilhoso, abraça, perdoa-me, aperfeiçoa teu poder sobre mim, repousa no teu Espírito, na tua presença a plenitude de alegria, traz gozo ao meu coração, traz alegria do Senhor. A felicidade não está lá fora, a felicidade está aí dentro. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a alegria do gozo do encontro com Ele. Comece a louvar a Deus, comece a engrandecer a Deus, comece a glorificar a Deus. O Deus da tua salvação, o Deus Pai, o onipotente, o onipresente, o Pai de amor, o Abba Pai. E nesse louvor, deixa Ele entrar. Um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti. Aleluia. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Se puder, ficar de pé. Há um lugar onde as pessoas não Levanta a mão, fecha os olhos. Você está na presença do Senhor. Você está nesse lugar. Ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Aleluia. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Aleluia. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor.
a igreja dizendo: esse lugar é no Senhor. Alabai, abalabachá. Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Última vez, igreja. Esse lugar é no Senhor. Recebe agora o gozo do Senhor. Que o Espírito do Senhor, continua, comece a penetrar no teu coração. Que o sopro do Senhor, do Espírito do Senhor, entre em cada um dos corações, em cada banco. Passeia, meu Pai. Aplica a tua palavra agora aos teus filhos. Aplica, Pai. Esse lugar é do Senhor. Aplica, Senhor. Confirma, Senhor. Recebe agora o gozo do Senhor. Desde o primeiro banco até o lá atrás. Abre o coração, fecha os olhos, levanta as mãos e desfruta da presença do teu Deus. Aradais, alaradara, lavaradai, chorada, lavaiadai. Só tu és meu Jesus, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Aleluia. É uma pena, o tempo acabou já. Dá a mão para o seu irmão do lado. Antes de sair, não esqueça de pegar a folhinha. Alabachai, alabadai, abahada, baradabais. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. O Senhor nos leva aos nossos lares, debaixo da tua mão protetora, e que durante essa semana, ao bater a nossa porta a perseguição ou o sofrimento, que essa palavra volte aos nossos corações e que possamos vivê-la para a glória do teu nome, porque tu queres aperfeiçoar o teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia!